Abra sua Bíblia em Romanos, por favor. Capítulo 1, versículo 16 ao 17. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Porque a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. Até aqui somente. Vamos orar. Senhor Deus, nós te agradecemos, Deus. Nós levantamos as nossas mãos nessa noite para te agradecer pelo privilégio que é ter o Evangelho nas nossas mãos, livre, acessível, Pai amado. Um privilégio que é ter a Tua palavra, não só pregada nessa noite para que os meus irmãos possam ouvir, mas disponível diante aqui de nós para ser lida, para ser escutada. Ter isso em total disponibilidade para a igreja é uma bênção. E eu te agradeço por isso e te peço, usa esse momento do sermão para glorificação do teu nome, para edificação da igreja e para que nós saiamos daqui desafiados a voltar a fazer aquilo que nós precisamos fazer. Segundo manda a tua palavra, segundo o teu Espírito Santo nos dirige a fazer. Eu te peço nessa noite, usa a minha vida com aquilo que o Senhor colocou no meu coração através da palavra viva que tenho diante de mim, e que o teu nome, Pai amado, o centro seja o Senhor nessa noite, edificando a cada um que aqui está. Em nome de Jesus, amém e amém. Meus irmãos, nessa noite, antes eu vou fazer uma pergunta. O que a gente comemora de especial, que as crianças até já falaram lá atrás, né? Hoje sobre isso, né? Olha aí. O que a gente comemora de especial relacionado à nossa fé em outubro, né? Reforma, né? Porque quando se falaram assim, demoraram muito, eu pensei que fosse falar Halloween. Eu falei, opa, vai devagar, né, gente? Pisa de pantufa, como alguns dizem. Pisa devagar. Halloween não. Na escola da minha filha tem sido ensinado assim exaustivamente sobre Halloween. Minha filha tem pavor de coisa de Halloween. Por algum motivo, ela, graças a Deus, ela acha isso, ela equipara. Eu não sei porquê, não fui eu que ensinei isso pra ela. Mas ela equipara o Halloween e o diabo é a mesma coisa, de verdade. Você pergunta pra ela, quem é o Halloween? É o diabo. Então, se ela acordar, dormir na casa de uma amiga, se você é mãe de uma amiga da Maria, ela for dormir na sua casa, ela falar que está com medo de alguma coisa, ela fala que é o Halloween, pode associar que é o mal. É toda a expressão do mal é o Halloween. Graças a Deus, porque o Halloween não é o que nós temos para celebrar em outubro. Né? Nós temos a reforma protestante para lembrar, mais especificamente no dia 31 de outubro, concorrendo aí com a data do Halloween, né? Nós temos uma data especial que trata da nossa definição existencial como protestante. Quem é cristão protestante aí? Temos alguns católicos então aqui, né? De repente, não sei, a pessoa não levantou. Será que eu sou protestante? Não sei. Quem sabe você vai descobrir hoje se você é protestante ou não, né? Mas os protestantes, para você que de repente está em dúvida, são aqueles que se afirmam como filhos da reforma que foi capitaneada por Lutero e por muitos outros. Na verdade, Lutero ele é uma figura assim emblemática, né, eminente desse grande movimento que chegou até nós, mas existiram outras pessoas. E nessa noite eu quero falar um pouco sobre esse assunto. Também tem uma mensagem de reforma para os nossos dias, né? Mas para começar essa mensagem, eu quero dizer que se você quer ser um reformado, você tem que estar incomodado, constantemente incomodado. Lutero usou a palavra atormentado. Eu estava atormentado. Imagina um homem atormentado. Eu fiquei assim um pouco ontem quando o Flamengo perdeu. Às vezes eu fico. Mas é muito mais do que um mero incômodo. Lutero sentia, tem texto deles escrevendo, as minhas entranhas queimavam ao verem e ouvirem algumas coisas. Então aquele homem, ele estava com uma luta interna gigantesca, não comia algumas vezes, não dormia algumas vezes. Lutero era um monge agostiniano, assim, um homem muito temente a Deus. Um homem devoto, ensinava, ele era um teólogo, ele ensinava com uma assim, propriedade. Um homem que ao mesmo tempo que ensinava teologia, antes desse momento, ele temia muito o inferno, ele tinha um pavor muito grande do inferno, de como ele era retratado. Tem alguns escritos assim dele falando que ele via aquelas pinturas, né? Você tem algumas delas no Vaticano, de como era retratado o inferno. Ele tinha medo daquilo. Mas ele era um homem de oração. Confessava todos os dias, várias vezes, os seus pecados. Confessava e confessava. Como se quanto mais ele confessasse seguidamente, isso fosse ajudar ele a romper esse medo, né?
Eu faço essa conexão com medo, né, que a minha filha tem. A gente às vezes tem medo de coisas pelo desconhecido. E às vezes a gente tem medo de coisas relacionadas à nossa vida espiritual, porque a gente não conhece o Deus do Evangelho. Então a gente vive no imaginário do que tem no filme, né, da nossa mente. E Lutero, com tudo isso, ele sentia, além do medo do inferno, uma culpa enorme, um peso esmagando a sua alma. Eu estou citando aqui coisas, porque quando você lê a biografia de Lutero, são palavras dele. Não sou eu que estou dizendo assim, eu não conheci Lutero, apesar de gostaria de ter conhecido, mas ele sentia os seus pecados esmagando a sua alma. Então, ele, atormentado, esse era Martim Lutero. E quanto mais ele estudava a justiça de Deus, que é um tema aqui muito central do livro de Romanos, ele ficava ainda mais trêmulo, porque o cenário da igreja nos seus dias era pesadíssimo ao se pensar na justiça de Deus. E ele, vivendo tudo isso, eu não vou fazer um estudo aqui da Reforma Protestante, eu estou dando aqui só um voo panorâmico para vocês entenderem onde a gente quer chegar, né? Aqui a gente tem vários anos antes, depois do que aconteceu com Lutero, mas nesse momento da vida dele, depois de viver muitos anos ensinando, ele se depara com um estudo em Romanos. Ele começa um estudo pessoal em Romanos capítulo 1, ele já começa a estudar. E logo de cara ele lê alguns versículos, ele chega no texto de hoje que nós temos aqui. E ele se prende aqui nesse trechinho, que eu vou ler, você ouve, a gente já leu. Ele se deteve em algumas frases, né? A justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. E naquele momento, o coração de Lutero queima, especialmente pelo último trecho. O justo viverá pela fé. Aquilo leva esse homem a uma virada. Mais algumas noites sem comer, sem dormir. Umas noites sem dormir, outros dias sem comer. E ele começa, inspirado por Deus, a compreender a justiça que ele tanto temia. Ele temia o inferno. Então ele começa a compreender, esse texto salta aos olhos, e era como se naquele momento ele já tivesse chegado no céu. Ele fica ali extremamente mexido com aquilo tudo. E ele percebe, lendo esse texto, que aqui a justiça de Deus não era uma justiça que apenas Deus exige, mas a justiça que Deus oferta em Cristo Jesus. E aquilo muda o seu interior. Perceba, um homem que temia o inferno de uma forma terrível começa a pensar que a justiça era concedida gratuitamente ao pecador pela fé. A possibilidade do tema de Romanos, da justificação, começa a se abrir diante dos olhos daquele homem. E como eu falei, parece que os olhos vão se abrindo e as portas do paraíso se abrem diante dele. Isso, se você for ler, esse termo é muito utilizado para quem estuda a biografia de Lutero. Ele se sente no céu, ele sente todo esse peso. Você imagina um homem estudando teologia, temendo o inferno, cada ensino, e sentindo que precisava ensinar dezenas de vezes por dia para tentar justificar os seus pecados, crendo que isso o salvaria. Ele agora sente anos de carga sendo deixados do seu coração para trás. E por quê? Por que isso tudo? Por que Lutero se sentia assim? O seu contexto era um contexto de peso. Ele vivia num tempo onde a igreja havia se afastado da verdade que nós estamos lendo aqui hoje nesse texto, da justificação, da graça, do centro do evangelho. Isso tinha ficado para trás, e a igreja católica romana, dominante, poderosa naquele tempo, ali na virada do século XVI, havia se tornado corrompida. Além do poder de tudo que envolvia o cenário religioso e político, ela se corrompe. E a fé no evangelho da graça, a fé no evangelho de Cristo, ela se corrompe e ela foi substituída por um sistema enorme, que eu vou resumir para vocês em méritos, indulgências e tradições humanas. É muita coisa. Você pode ler a biografia de Lutero, você já vai ter ali uma noção mais profunda sobre... Tem muita literatura sobre o que eu estou falando aqui. Isso é um voo panorâmico. E as pessoas nesse tempo, elas eram ensinadas que poderiam de alguma maneira comprar perdão de pecados. Era caro.
ou que precisavam acumular boas obras e participar de alguns rituais para gerar um merecimento da sua salvação. E Lutero, incomodado, sentia que nunca ia conseguir cumprir tudo isso. Ele vivia ofuscado ali pelo medo. E a Escritura, o poder do Evangelho que é citado aqui pelo apóstolo Paulo, foi ficando assim cada vez mais de canto e foi sendo substituída pelas coisas que eu falei. A tradição, o poder de homens decidirem coisas em relação à fé e, de uma maneira bem particular, a autoridade infalível do Papa. Quem conhece a história, isso aí até persegue a história até hoje. E, meus irmãos, Lutero era um homem fiel a Deus. Mas quanto mais ele era fiel, mais ele se sentia incapaz. E daquela leitura de Romanos, inicia o fósforo arriscado em direção a algo que nós chamamos de reforma protestante, que mudou o mundo, redefiniu como a igreja se intitularia como igreja. E isso é um custo pessoal grande para Martim Lutero. E foi estudando a Bíblia que ele chega a essa conclusão. Isso é muito importante de nós destacarmos nessa noite. Existem muitos jovens hoje que se sentem revolucionários cristãos, mas as suas revoluções partem da sua própria cabeça e não do Evangelho. A fé de um homem que gerou o que nós chamamos hoje de igreja protestante parte da própria Bíblia. E em 31 de outubro de 1517, ele faz o seu famoso ato, ele afixa na porta da igreja do castelo de Wittenberg as suas 95 teses. Outros homens antes de Lutero, depois de Lutero, realizaram atos em prol do que nós temos hoje de literatura, de o que é a fé protestante. Não foi só ele, e muitos anos se passaram, mas acaba que a reforma é conhecida por 5 pontos. Você fala assim, a reforma protestante pensa que são só os 5 solas, né? Tem muita coisa. Vocês terem uma ideia, Lutero em 11 semanas traduziu o Novo Testamento do grego e do hebraico para o alemão. Em 11 semanas, quando ele estava confinado num castelo, preso para não ser morto ou outros tipos de abuso. Então tem muita coisa, mas a gente acaba realmente conhecendo mais a reforma pelos 5 solas, que eu vou repetir aqui para você se você não sabe. O primeiro é sola scriptura. Fala assim, sola scriptura. Pessoal, tá bom, na língua distinta aí. Quer dizer, somente a Escritura. Isso era uma forma de, naquele tempo e para hoje também, nós dizemos que a Escritura, a palavra de Deus, é a autoridade final de fé e de prática. Sola fide, vocês. Isso, caramba, gente, tô orgulhoso. Somente, vamos começar a ensinar latim antigo aqui na EBD? Somente pela fé somos justificados diante de Deus. Aqui está bastante conectado com o que a gente está falando. Sola gratia. Olha aí que bênção. Somente pela graça nós somos salvos, não por mérito, não por grana, nada disso. Solus Christus. Somente Cristo é o mediador entre Deus e os homens. Isso porque homens estavam ocupando esse papel, né? De fazer essa ponte. E só lhe deu glória. Só lhe deu glória. Vai, ó. Somente glórias a Deus. Essa igreja, o pessoal tá acadêmico aqui, tá uma benção. Mas somente a glória a Deus é devida na nossa vida, na vida cristã, e toda a criação glorifica a Deus. Isso aqui são os pontos elementares, né? Sola Escritura, sola fide, sola gratia, solus Christus e só lhe deu glória. Esses solas eram marcos, fundamentos sintetizados para que ao longo do tempo, veja, as pessoas não tinham acesso à Bíblia. Então, aqui é um sistema para fixar esses elementos, essas bases de forma simples. Isso é o que a gente chama de ser protestante. Se você crê nisso daqui, já é um resumão do que homens ao longo de 5 séculos se esforçaram e até morreram para fazer chegar até você um livre acesso a esse evangelho, essa palavra que você tem diante dos seus olhos. Se não existisse a reforma protestante, talvez nós não estivéssemos aqui, cada um com a sua Bíblia, e muito menos com a Bíblia no celular. Isso é um resumo da reforma protestante. Amém? E desde lá, 500 anos se passaram ou mais. Mais de 500 anos se passaram, né? Um voo bem rápido. E graças a Deus, gente, graças a Deus, de lá, a igreja de Cristo avançou forte por essa trilha e nunca mais se desviou nem 1 milímetro da boa palavra de Deus. Amém? É verdade isso? Difícil, né? Só que não, né, Diácono Rafael? Meu Deus. Essa não é a verdade, né, meus irmãos? Paulo mostrou pra gente antes que o enfrentamento de reforma começou até antes do cânon bíblico ser formado. O próprio Cristo já combate esse combate. Ele nem tinha ido para a cruz ainda, ele já combatia
o combate parecido de uma forma assim instrutiva inicial para os seus apóstolos. Ele disse: vocês vão ser perseguidos. E Lutero vem depois inspirado e luta. E hoje está tranquilão? Não. Tem um teólogo holandês, Gilbertus Voetius, que tem uma frase assim clássica para quem estuda sobre reforma, se tornou meio que um lema protestante: Ecclesia reformata semper reformanda est. Que significa: a igreja reformada está sempre se reformando. Gente, eu vou fazer latim, com certeza. Até o mês que vem eu vou me matricular. E esse princípio enfatiza a necessidade de uma vigilância constante para que a igreja retorne com os seus olhos às Escrituras sempre. O que Lutero, as pessoas que vieram antes, depois, Calvino, muita gente boa fez, não terminou ali. A nossa luta, se você é um reformado, se você é uma reformada, se você é um protestante, nós precisamos continuar a voltar mais e mais uma vez às bases. O texto que nós lemos hoje de Romanos traz aplicações para esse retorno que nós precisamos fazer. As nossas necessidades do nosso tempo que temos que enfrentar. Paulo escreveu uma igreja que ele ainda não conhecia pessoalmente em Romanos, mas uma igreja que ele desejava muito abençoar. E olha, ele queria já dar uma reformada naquela igreja. Vocês vão lembrar de um texto clássico, só ouça. É ele quem diz em Romanos capítulo 12, não se conformem com os padrões desse mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então Paulo ele tinha intuitos específicos com aqueles crentes. Instrução. E diga o seguinte para o seu irmão, diga assim: crentes verdadeiros quebram padrões do sistema do mundo. Nós, se somos crentes verdadeiros, precisamos ter isso aí já de antemão nessa mensagem. Sair com isso aqui para casa. E Paulo tenta já instruir esses crentes num cenário difícil, Roma. E assim como a igreja católica no tempo de Lutero, era um lugar dificílimo, uma espécie de centro do mundo, um império com política, com cultura, religião, tudo misturado, um lugar muito difícil. É aí que Paulo se dirige aos crentes desse lugar. E o texto de antes mostra que ele estava preparando a sua chegada, porque ele queria, na verdade, se dirigir a eles pessoalmente. E Paulo, antes de chegar, ele fala também de que pretendia ir até os crentes, visitar os crentes da Espanha, mas ele destaca especialmente Roma. Ele queria preparar o caminho para chegar lá e já deixar a galera com a mente reformada, nem tem esse tempo ainda, né? Mas não conformada com a realidade de um império sujo e corrupto. E ele tinha aqui 3 objetivos com essa carta: unir judeus e gentios em torno da obra da cruz, no entorno da cruz, exaltar e explicar a justiça de Deus e fortalecer a igreja na fé. Eu quero ver vocês, irmãos romanos, pessoalmente. E eu vou mandar esse texto aqui, essa carta. Leiam isso para vocês estarem instruídos. Quando eu chegar aí, a gente vai conversar e vai praticar esse evangelho. Eu quero viver o evangelho com vocês. Se eu tivesse que escolher hoje um sola para falar com vocês, seria sola escritura. Mas hoje a reforma de Lutero é só uma inspiração para nós. Nós não podemos esquecer da história da igreja, mas nós precisamos viver o nosso tempo com os nossos desafios. E o que eu quero pregar hoje é retornar. Só 2 pontos. Nós precisamos de um retorno. Se você, de repente, esquecer a mensagem inteira que eu vou falar aqui, grava essas 2 coisas. Aprendi com o pastor John recentemente isso no Encontro dos Jovens. Ele falou isso, eu gostei, vou falar também. Nós precisamos de um retorno à confiança na missão do evangelho. E nós precisamos de um retorno do propósito da igreja por meio do evangelho. Essa é uma reforma que eu desafio a nossa igreja a realizar aqui e nas nossas casas. Amém? Vamos gravar isso e vamos ser abençoados por essa verdade. Versículo 16. Pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu e também do grego. O primeiro ponto, nós precisamos de um retorno ao senso pessoal de confiança e na missão.
de cada um de nós com o evangelho. Missão com o evangelho. A gente fala, pô, eu sou um missionário, eu sigo a missão. Mas a missão para o crente só acontece com a direção do evangelho. Paulo escreve a esses crentes aos cristãos de Roma, onde o evangelho soava como uma loucura. É nesse cenário um tanto caótico do império que eu já falei, que ele se dedica a reunir a igreja no evangelho. Se você for ver a introdução dos outros versículos, ele vai dizendo como ele quer se aproximar, qual é o seu objetivo. Eu quero ir até vocês para falar disso. Eu quero dialogar sobre o evangelho. Ele afirma de cara, logo no versículo 16, eu não me envergonho do evangelho. E por quê? Ele precisou dizer para aquelas pessoas daquele tempo sobre a vergonha. Por que a vergonha é citada aqui? O termo, aqui no idioma original, no grego, implica, não vou dizer para vocês que é uma palavra extremamente difícil, deve ter aqui, nem sei quantas letras, mas 15 letras, mas implica no receio de identificação pública. Para vocês terem uma ideia, o radical dessa palavra é o mesmo que era utilizado para máscaras de teatro. Antigamente no teatro, no tempo da Grécia, não era realizado que nem a gente, com expressões faciais. Então se o cara era mau, ele utilizava uma máscara com semblante assim. Então é o mesmo semblante de quem quer esconder as expressões para mostrar que é outra pessoa. A palavra tem a mesma origem de formação. Eu não me envergonho disso. O que Paulo estava dizendo? Vocês precisam ter coragem de se identificar publicamente. Coragem de identificação. E por que eles precisavam de coragem, meus irmãos? Especialmente ali em Roma. Aquela igreja, os crentes que estavam ali, até um pouco dispersos, surgiram por perseguição. E os primeiros crentes surgem dentro das sinagogas judaicas. Então, começa dentro das sinagogas, mas com o passar do tempo, vão chegando também gregos e romanos convertidos. A galera começa a se converter. Então a igreja, ela começa a ser mista. Tinha gente de Roma, tinha um pouco de grego, tinha um pouco de judeu ali misturado, e todos crendo em Jesus. E no contexto de todos esses públicos, era complicado afirmar a mensagem da cruz. A mensagem da cruz para um judeu era escandalosa, porque de alguma maneira associavam um Deus crucificado como algo ofensivo, por ser o próprio texto judaico aquele que afirma uma maldição para aquele que era pendurado no madeiro. E em Roma a reputação era algo muito importante. Era difícil para um judeu afirmar que cria num Deus que foi crucificado. E o grego julgava ser uma fraqueza. A filosofia grega, a gente tem até isso até hoje, a jornada da filosofia grega do herói, a jornada do herói. Quem já ouviu falar disso, a jornada do herói? A jornada do herói constrói um personagem que nunca vai morrer de uma forma como Jesus morreu. Então, os intelectuais gregos julgavam quem cria numa morte a respeito do evangelho, como foi a morte de Jesus, alguém de mente pequena, para dizer num termo chulo hoje, esse cara é burro, esse cara tem pouca inteligência, ele não é intelectual. Então, só um resuminho de como era difícil viver naquela sociedade e afirmar a cruz. Era praticamente ser um maldito ou desprovido de inteligência, algo assim. Paulo precisava afirmar para essas pessoas: eu não me envergonho. E qual a importância de Paulo dizer isso? Porque esse era um homem que, por causa desse evangelho, estava disposto a ser preso, machucado, apedrejado, chicoteado. Vindo de Paulo, essas palavras tinham um peso extremamente simbólico. O símbolo da coragem. E o apóstolo, diante desse incentivo, ele acrescenta que esse evangelho, que eles não deveriam se envergonhar, ele diz: eu não me envergonho, ele diz que é o poder de Deus para a salvação de cada um deles, tanto do judeu como do grego. Não é isso que o texto diz? Tanto do judeu como do grego. Sem o evangelho, que era difícil para eles afirmarem naquele tempo, eles nem crentes seriam. Como a gente hoje, poxa, pode dizer somos protestantes porque alguém se moveu, certo? Para realizar o que foi a reforma. Sem o evangelho, eles nem crentes seriam.
E dentro de todo esse desafio, aquelas pessoas precisavam se unir em uma só bandeira, a bandeira da cruz, a bandeira da missão de Cristo, e afirmar isso com ousadia. Quais eram as possibilidades? Prisão, morte, tortura, reputação destruída. Muitos crentes tinham seus comércios afetados simplesmente porque demonstravam afeto na Grécia, em Roma, a mensagem da cruz. Então era desafiador, e o apóstolo Paulo traz a necessidade de ousadia. Um cenário que não é muito diferente, talvez não com um coliseu, né? A gente não tem um coliseu romano aqui para a gente ter que ir lá lutar pela própria vida, a gente não vai ser preso por um gladiador, um soldado romano para ir lá e lutar. A gente não vai viver isso. E muito menos nós temos a filosofia grega aqui para nos julgar, né? Dizer que a gente é pouco inteligente, mas nós estamos, meus irmãos, diante de um cenário extremamente desafiador no nosso tempo para viver a confiabilidade das Escrituras. Quantas vezes o crente moderno, ele silencia o evangelho, não porque ele perdeu a fé, eu não tenho mais fé, mas porque ele teme o olhar das redes, das mídias sociais, e não só das mídias, a gente bota um peso muito grande nas mídias, mas os círculos sociais estão extremamente difíceis. A gente fala alguma coisa no trabalho e rapidamente somos taxados de diversos adjetivos. Na Roma antiga, talvez o medo principal, entre vários que eu falei aqui, da tortura e da morte até a exclusão social pela reputação de pouca inteligência. Mas o pior, vamos dizer assim, o Coliseu, morrer no Coliseu, ser lançado aos leões. Hoje, nós temos o medo do cancelamento, da cultura do cancelamento por nós sermos crentes e falarmos a verdade que está no Evangelho. Especialmente o jovem. Às vezes quem é mais maduro faz até o contrário, né? Às vezes a gente vê um cara mais velho, cabeça branca, postando um monte de besteira na internet. Eu vou falar mesmo, fala até besteira, né? Fala demais. Mas o jovem, às vezes, ele vê, se eu falar isso daqui, eu vou ser cancelado. Vai acontecer isso. Amanhã já estão me dando um print no que eu falei, então de se posicionar. Hoje o medo da gente é a festa de família quando o nosso primo começa a falar de política, né? Será que eu vou ter que falar que eu penso a respeito disso ou eu me calo? Começam a falar um monte de besteira lá e você fala alguma coisa ou você não fala? O que você faz quando alguém começa no seu trabalho a defender que o aborto é tranquilão? E aí? A gente normalmente faz aquela carona de paisagem, né? Toma um golinho de café e começa a digitar, bota um fone. Aqui nós somos lançados aos leões do nosso tempo, quando o assunto da família criada por Deus, com homem, mulher, macho e fêmea, se unindo em uma só carne, vem à tona, né? O que a gente faz se no nosso tempo só falar o que o Evangelho diz traz severos prejuízos de linchamento, não só virtual, mas pessoal? Tem pessoas que são excluídas do grupo da família porque se posicionam como crente. É ou não é verdade isso que eu estou falando? Então, desafios diferentes. E aqui diante de nós pesa o mesmo medo. Lógico que nenhum de vocês, eu imagino que não, vai ser morto por um primo porque falou que o evangelho é a verdade, né? Eu acho, não sei, tem gente com tio meio violento aí, né? Não sei. Mas o nosso tempo é um tempo que amedronta a gente também, em várias situações. E o politicamente correto invadiu a igreja, não está só nos círculos sociais, nas mídias. E o pior é que às vezes nós mesmos somos oposição ao evangelho. A gente vê o crente postando. Eu não concordo tanto assim com o que a Bíblia diz nisso daqui, porque a Bíblia foi radical demais. Então, os desafios são grandes. Às vezes eu vejo o jovem tá lá, eu estou no Instagram lá, já falaram várias vezes, sai do Instagram, cara, te cansa. Eu estou lá. Os jovens sabem que eu estou lá. Às vezes eu vejo o comentário do jovem, o jovem dizendo o que a gente diz aqui no púlpito. E às vezes irmãos mais velhos também. Então é um tempo de pouca confiança no Evangelho. E quando a gente compara com o tempo do apóstolo Paulo e até de Lutero, um homem que esteve disposto a perder a sua própria liberdade, o apóstolo Paulo de perder a própria vida para defender o que está escrito aqui, eu vejo que nós precisamos de um retorno urgente ao amor a essas escrituras. A gente não está disposto a perder a admiração de um primo adolescente da nossa família que vai achar que a gente é bobo porque a gente crê no evangelho.
A gente não está disposto a receber talvez um cancelamento na internet, porque a gente defendeu o que está escrito aqui, o que é a verdade que deveria dirigir as nossas vidas. E eu pergunto a você, meu irmão, será que nós sentimos vergonha do Evangelho porque o nosso tempo é difícil demais? Ou nós não cremos verdadeiramente no poder de Deus nesse Evangelho? Qual é o nosso desafio? Qual é o seu desafio? Você preza pela sua reputação e ela é tão valiosa para você, porque eu sei que cada um de vocês, eu tenho esses desafios. Ou você preza pela sua reputação ou você não crê no poder do Evangelho. Onde está a nossa confiança? Eu quero perguntar, irmãos, o Evangelho quem crê que o Evangelho é infalível? Ele é inerrante? Ele não falha, ele não erra? Você crê nisso? Então por que nós não conseguimos nos posicionar quando nós estamos em saia justa, se a nossa vida às vezes nem está sob ameaça? Nós precisamos nesses dias, igreja, reviver, retornar a ter ousadia no pleno Evangelho infalível e perfeito de Jesus. Isso faz parte da nossa missão enquanto crentes. De manhã o pastor Fábio falou, olha, nós somos luzeiros no mundo, nós somos luz. Vocês são a luz do mundo e não se pode esconder a cidade edificada sobre o monte. Eu sempre eu gosto desse exemplo. Por que esse exemplo está ali? Era um tempo onde muita escuridão, não tinha poste na rua. Então o viajante que vem de outra cidade, ele via uma cidade no monte, ele via luzes lá, e ele sabia que ele podia ir para lá. Então a igreja é uma cidade edificada sobre o monte, porque ela é uma referência no meio das trevas. Então o cara está perdido na escuridão, tem luz lá, e você é parte da igreja. Érica está lá, não, a Érica está lá, meu casamento está acabando, eu vou na Érica. Eu vou falar com ela, eu vou falar com o Guilherme, eu vou falar com a Bia. Isso é ser a cidade edificada sobre o monte, é ser luz. E a cidade ela não pode ficar escondida, senão ela não é luz. Será que nós desistimos de ser essa referência porque a nossa reputação é preciosa demais? Então a gente apaga a nossa luz e fica ali escondidinho? Ou nós não cremos no poder de Deus, que é o Evangelho? Porque se você nasceu de novo, se você é um crente, você tem uma Bíblia mastigada na tua frente, você não lutou para construir o cânon, você não teve que lutar para ter direito a que hoje um homem pudesse estar pregando a palavra para você poder ler a Bíblia antes de dormir. Se você tem tudo aqui na tua frente, se você pode se reunir livremente, você nasceu de novo, você precisa voltar. E se deixou de ter ousadia para viver a missão do Evangelho, que é o quê? É o poder de Deus para todo aquele que crê. E uma das coisas que mais prejudicam a reputação da igreja, a vergonha que causa a muitos crentes ser parte de uma igreja, globalmente falando. É difícil fazer negócio com crente. É difícil ver reputação de crente. Às vezes o pastor sofre porque outro pastor fez um escândalo. Eles botam todo mundo na mesma bolsa. Púlpitos contaminados por políticas estranhas. Igrejas que estão se tornando referência de escândalo e não de boa teologia do Evangelho. E a gente pensa, eu não quero me associar a isso. Irmãos, Lutero também chegou a esta conclusão, mas ele não abandona a igreja e nem se omite. Ele pensa, eu não quero me associar a isso. E ele lê o Evangelho, o justo viverá pela fé, e ele começa a planejar o que ele ia fazer. Eu não vou compactuar com isso. E ele se move, ele faz algo, ele vai em direção a uma solução, e no seu tempo, ele, com a própria palavra de Deus, ele foi transformado pela renovação da sua mente, e ele fez a diferença no meio da corrupção. Ele não se associa. Se você de repente tem medo de compactuar com uma igreja que está caída, faça a diferença, porque é tempo de reforma. Não se amolde e nem se esconda. Afinal de contas, nós somos ou não somos cidade edificada sobre o monte? As pessoas precisam olhar para você e falar, ali tem igreja, está brilhando, eu vou lá. Você não pode se esconder. Crentes protestantes são luz. Não é hora de nós nos escondermos aqui atrás das paredes da igreja, porque está desafiador nas redes, está desafiador nas festas de família, na rua, no trabalho. Nós precisamos hoje
reviver a fé, a confiança no verdadeiro evangelho. Não há motivo para vergonha. Pelo contrário, eu tenho que bater no peito e dizer: eu sou cristão protestante, viver um evangelho íntegro. O problema é que às vezes, nós vivemos o oposto que a palavra de Deus diz. Pastor Fábio acho que também falou isso, eu não sei se eu li ou ele falou. Que quando nós somos quando nós somos perseguidos por causa do nome de Jesus, nós glorificamos a Deus, amém? Mas o problema é que às vezes nós somos perseguidos porque nós estamos fazendo mal. Aí a gente é que está envergonhando, nós somos o problema. Poxa, Rafael, o pessoal no meu condomínio fica falando de mim, falando que não presta ir para a igreja, porque crente é tudo safado. Pô, cara, vou orar por você, mas o que aconteceu? Não, eu fiquei com a mulher do meu síndico. Você está sendo perseguido por causa do nome de Jesus? Tá? Você está sendo perseguido com você sem vergonha. Você entende a diferença? Às vezes nós somos o obstáculo para que a luz de Cristo seja vista nas nossas vidas. É tempo de reformar, romper com isso. O senso de missão da igreja é Cristo que salva. Irmãos com bons testemunhos, tudo está desabando, mas eu creio em alguma coisa que me dá esperança. O mundo precisa olhar para você e ver que há uma fagulha de bondade, algo em que se possa crer. E esse algo é Jesus. Mas ele só vai enxergar Jesus em você, o poder de Deus, se você viver o evangelho. Porque não é a sua vida, é o evangelho em você, que é o poder de Deus para todo aquele que crê, tanto judeu como grego. Se o homem perdido que está andando na escuridão olha para você, ele não vai encontrar salvação, porque você não salva, é Cristo que salva. Se você demonstra escuridão, ninguém vai ver a Jesus. Na tua vida nós precisamos voltar a viver, a dar bom testemunho, a crer e a ter ousadia para viver esse evangelho, amém? É isso que Paulo está falando. Versículo 17, segundo e último ponto. Porque a justiça de Deus se revela no evangelho, de fé em fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Segundo, nós precisamos retornar ao propósito da igreja por meio do evangelho. E é aqui que os olhares de Lutero, se prenderam e se maravilharam, como eu falei na introdução desse sermão. Irmãos, essa expressão de Paulo, a justiça de Deus, é o centro meio que teológico da carta de Paulo. Justiça, justificação. Isso tudo é muito abordado longamente na carta de Paulo, Mas Paulo aqui ele não está falando da justiça que Deus exige somente, porque Deus é justo, deste ponto de vista também, mas a justiça que ele concede. Ele diz de fé em fé, ou seja, do início ao fim, nada escapa a essa justiça de Deus. E o que Paulo estava fazendo aqui, ele estava citando Abacuque 2, versículo 4. Quando o profeta estava atravessando, depois você pode ler em casa, atravessando um tempo enorme de crise, de injustiça social, enquanto tudo desmoronava, Deus fala com ele: o justo viverá pela fé. Em outras palavras, enquanto ele tem mais textos antes, o que ele estava dizendo para aquele homem, enquanto os ímpios confiam na sua força, está tudo desabando, enquanto está tudo ruim, o justo confia em mim, tem fé em mim, em Deus. Lutero encontrou na confiança, na graça salvadora de Jesus, o propósito da sua vida. Havia um centro gravitacional de fé ao redor de todas as coisas que envolviam a vida daquele homem, e ele se mexe porque ele confiava em Jesus, e aquilo se torna o propósito da vida daquele homem. Gente, ele perdeu muito, e às vezes a gente não está disposto a perder nada, nem meia hora de sono para orar. Ele perdeu muito. Homens e mulheres que querem ser protestantes precisam perder tempo, ou ganhar tempo orando, se manifestando, romper com o basicão, se dedicar a esse evangelho. Tem muita gente romantizando o simples. Eu sei a mesma coisa do evangelho desde o dia que eu me converti. Isso não é romântico. Você precisa progredir, encarar esse evangelho com um propósito. Nós existimos como igreja para viver de fé em fé. Isso é continuidade, igreja. Sequência. E nós vivemos, se nós somos os filhos de Cristo, deste evangelho, confiando na graça como o nosso senso de existência. A igreja existe para isso. A graça não estava nas mãos de homens, não eram coisas materiais, não no quanto de dinheiro poderia ser entregue, mas em crer e confiar
totalmente em Jesus. Paulo explica isso. Paulo faz a conversa com aqueles romanos ficar nesse entorno. E é isso que nós precisamos fazer como nosso propósito de vida. O evangelho precisa estar em tudo. Caridade não é o centro do evangelho. O poder de Deus não está salvando com caridade. Nós podemos fazer, inclusive eu recomendo que você faça. Às vezes a gente reclama, muitas igrejas não fazem caridade, mas eu não estou disposto a fazer, né? Eu não estou. Faça a caridade, mas caridade não é o evangelho. Não está escrito que a caridade é o poder de Deus para todo aquele que crê. Essa não é a missão central da igreja. O poder de Deus não está em festas para os jovens, porque assim será especial fazer algo que os entretenha. O poder de Deus não está no tamanho da igreja, quantos membros ela tem, quantos recursos financeiros. O poder de Deus não está nos tradicionais ou nos pentecostais. O poder de Deus não está na igreja de parede branca. E o poder de Deus não está na igreja de parede preta. Nada disso. O poder de Deus, segundo essa palavra, está no anúncio da fiel boa nova que salva pecadores, liberta da culpa e restaura o relacionamento do homem perdido com Deus. Isso é cidade edificada sobre o monte. Alguém sobe até o monte e lá ele vê a luz. Qual é a luz? Cristo. Se você recebe um coração perdido diante de você, e você entrega um prato de comida para ele, e você entrega uma roupa nova e manda ele embora, e você não falou de Jesus, você não foi cumpridor do propósito da igreja. Qualquer um faz isso. Até um ateu pode fazer isso, e talvez melhor do que você, porque talvez tenha mais recursos financeiros. Você deu um prato de comida, ele levou no Outback, e da mesma maneira ninguém falou de Jesus. Qual é o propósito da igreja de fé em fé? O justo viverá pela fé. Lutero deu a vida por isso. Cristo sendo pregado fielmente. E se em algum momento nós perdemos o nosso centro, nós como igreja, eu participante da igreja e nós coletivamente como igreja, nós nos perdemos desse centro, nós precisamos voltar, libertar nosso coração de discussões tolas, imaturas. Porque, irmãos, não existe nada mais vazio numa igreja do que um monte de festa, celebração, igrejas com dons que não têm o evangelho. Coríntios tinha dons, línguas, muitas outras coisas boas, mas eles foram severamente advertidos. Porque nem sempre muitas atividades vai significar aquela igreja sendo uma igreja saudável. Há poder de Deus no meio da ICN Velins? Sabe como nós respondemos essa pergunta? Perguntando para nós mesmos se o evangelho de Cristo é pregado nesse lugar. Ele é? O poder de Deus está onde o evangelho de Cristo está sendo anunciado. Por isso que o evangelho merece tamanha ousadia, por isso que Paulo usa esse termo. E ele está revelando aqui a natureza do evangelho, porque é o poder de Deus. Veja, ele não diz que o evangelho tem poder. Ele não fala que o evangelho descreve o poder. Ele diz que o evangelho é o poder. Eu estou lendo, se eu ler o Salmo 23 aqui, é o poder de Deus sendo narrado. Ele é o poder de Deus. É o evangelho em ação. É um evangelho do próprio Deus em missão, como o pastor Anderson já disse tantas vezes, de forma aqui muito espiritual e maravilhosa. Isso é o Deus missionário que envia o seu Filho. Curiosamente, o radical da palavra no original é dinamis, uma palavra que compartilha de significado com dinamite. O evangelho que quem já pregou através do evangelismo explosivo, isso aqui faz um significado até peculiar. Um evangelho que explode, transforma, abala. Um evangelho que não é isentão, que não deixa de se posicionar, que ele causa impacto e ponto. Ele não é neutro. Você tem anunciado o evangelho que salva? Eu te pergunto, eu me perguntei isso fazendo essa mensagem. Porque se nós não fizemos isso, nós já estamos mortos e nem percebemos. Não há poder de Deus sem Jesus crucificado, ressurreto e salvador no centro de uma igreja. Cada ação realizada por nós precisa ter essa preocupação. O que eu vou fazer? Eu vou fazer um bazar. Quem vai ficar ali na porta abordando alguém que chega perguntando sobre Jesus? Tudo precisa ter. Qual é o propósito da nossa igreja? Sem evangelho, sem poder, sem propósito, irmãos.
E eu me sinto muito feliz de poder fazer parte de um lugar onde a igreja valoriza a pregação do Evangelho. Lutero deu propósito ao seu tempo, a si mesmo. Dê propósito a si mesmo e reforme a sua vida se o Evangelho está em segundo plano. Celebre a reforma protestante reformando a sua casa. E eu não estou falando de botar porcelanato e nem pintar com textura, não. Eu estou falando de reformar a sua família. Você que é pai, mãe, reforma a tua casa. Você que é jovem, reforma a maneira que você vive o teu evangelho. Onde está o nosso senso de propósito? Porque se ele não é pelo evangelho, o que nós estamos fazendo enquanto igreja? Porque, irmãos, quando a igreja perde o senso de propósito na cruz, neste evangelho, ela se torna ativista, moralista, bem organizada, bem administrada, mas ela não cumpre a sua real razão de existência aqui nessa terra. Igreja só existe se Jesus é o centro. Amém? Algumas aplicações bem rápidas para você levar para sua casa. Todo mundo foge dos assuntos, especialmente aos jovens. Não quer falar. Eu te exorto, jovem, você que é jovem, você que é adolescente, a ter ousadia a falar do Evangelho, que é o poder de Deus. Confia no Evangelho e ele vai ser o poder de Deus na sua boca. Todo mundo evita falar disso. Rompe e fala. Seja o poder de Deus, que Deus quer usar a sua boca. Confia nesse Evangelho porque ele é poder de Deus. Ninguém vai mais à rua falar sobre Cristo. Vá você. Não espera a gente fazer. Leva os seus filhos para fazer evangelismo lá na Quinta da Boa Vista. Rompa. Ninguém faz mais isso. Então eu vou fazer. Não interessa se ninguém mais faz. Faz você. Rompe, reforma. Não se conforme com esse século, mas se transforme pela renovação da sua mente. Não precisa ter agenda da igreja, porque você independentemente carrega a chama do evangelho no teu coração. Então abre a sua boca e seja um reformado, seja um protestante. Luta contra o sistema. Nas redes a gente só vê guerra, politicagem, é futilidade. Então eu vou até sair das redes. Faz a diferença, faz um podcast, fala alguma coisa. Ninguém está me ouvindo. Se uma pessoa te ouvir, posta um vídeo todo dia lendo um salmo. Pouco importa se só uma pessoa vai ouvir. Mas está todo mundo. Eu tenho 50 mil pessoas falando o contrário, bobeira, falando que o evangelho não importa. Faz aquilo que te compete, rompe com o sistema. Eu vou falar para todo mundo na minha reunião de família. Se meu tio vai ficar chateado comigo, eu vou falar que Cristo reina e que essa palavra governa a minha vida e tudo que há nela eu creio de ponta a ponta em nome de Jesus. Não importa o que vão pensar. Óbvio, nós temos que ser agradáveis com as pessoas que estão no nosso redor, mas nós não podemos negociar uma vírgula, um ponto, uma exclamação, uma palavra do que está nesse lugar. E ainda que eu tenha que desagradar até os meus clientes que me remuneram, familiares, eu preciso ser um crente de verdade e cumprir o meu propósito ao falar desse evangelho. Eu não posso ter vergonha disso. Amém, irmãos? E se nós deixamos isso para trás, em algum momento nós precisamos voltar. Eu quero chamar os músicos aqui.